Boa noite a todos. O meu nome é Geusa. Eu sou voluntária da Casa Verdade e Vida e é com muita alegria que mais uma vez aqui estou para fazer o Evangelho da noite de hoje. Eu convido aqueles que quiserem deixar um copo com água do seu lado para que depois da preleção evangélica essa água possa ser fluidificada e assim você possa usufruir das benesses dessas águas abençoadas pelos anjos de luz, que certamente estarão conosco nesta noite. Nós vamos primeiro fazer uma elevação, fazer uma prece, para que a gente possa entrar em sintonia com os anjos de luz e assim estarmos mais receptivos para poder receber o Evangelho de Jesus com o coração aberto, com a mente aberta, e assim fortalecer em nós esse ensinamento tão importante que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos e que ainda muitas vezes temos dificuldade de aplicá-lo na nossa vida. Então vamos assim, aqueles que se sentirem mais à vontade, fechando os olhos, nós vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores amigos, agradecendo a eles por todo o carinho e por toda a proteção. Nós vamos saudando carinhosamente a nossa Mãe Maria de Nazaré, esse anjo amoroso, Mãe de Jesus, pedindo a ela que nos envolva nos seus braços amorosos e que assim ela possa nos conduzir até o nosso Mestre. Diante de ti, Jesus, nós nos colocamos nesse momento de joelhos para te agradecer pelo seu amor, pela sua mensagem que norteia nossa caminhada. E te pedimos, Mestre, que você possa levar a nossa gratidão até o nosso Pai Criador, por tudo que somos e por tudo que temos. E assim nós abrimos o Evangelho da noite de hoje com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Então, gente, o evangelho que nós vamos hoje falar é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu nasci de uma família católica e sou mineira, né? Os mineiros são geralmente muito tradicionais, né? E tive durante toda a minha infância e adolescência a educação e a criação dentro dos preceitos da religião católica. E sempre que eu ouvia, né, essa mensagem, eu ficava imaginando como é que seriam essas moradas. Eu não conseguia sentir com muita clareza como seriam essas diversas moradas que o Pai nos reservou. E eu vim de uma cidade pequena, era muito comum eu olhar para o céu nas noites que estavam o céu limpo, né? E via aquelas estrelas no firmamento. E eu ficava assim muitas vezes pensando, será que tem vida em algum desses planetas, dessas estrelas? Será que Deus criou tudo isso só para a gente poder admirar, só para embelezar as nossas noites, né? E agora,
depois que eu entrei para a doutrina espírita, comecei a estudar, começou a ter tudo muito mais clareza para mim. E hoje, quando eu olho para o céu, eu fico pensando, tantas moradas existem nesse mundo infinito. Moradas, com certeza, algumas de povos muito mais avançados, muito mais evoluídos, né? Moralmente, intelectualmente, mas também existem muitos planetas, muitas estrelas aonde existem povos que vivem de forma mais primitiva do que o planeta Terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas muitas moradas que existem na casa do Pai. E aí eu gostaria de ler um trechinho do Evangelho, quando Jesus disse assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então esse trecho do Evangelho nos traz uma alegria, um conforto, né? Porque Jesus, em outra passagem, ele diz que todos nós somos filhos do Pai e que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho. Então, somando isso com essa passagem de agora, nós percebemos o quê? Que tudo que existe nesse mundo é transitório. Tudo é passageiro. Muitas vezes a gente se desespera com as dificuldades que encontramos nessa vida, como se nunca fosse acabar essa dor, essa preocupação, esse desespero. Mas tudo passa, tudo é passageiro, né? Nós vivemos numa categoria de mundo que é chamada de provas e expiações. Porque dentro da doutrina espírita, buscou-se fazer uma divisão, uma forma da gente compreender melhor, já que nós acreditamos que tudo evolui, que nada é estático, foi feito um estudo através das mensagens que nós recebemos de Kardec, dos livros de pesquisa, e subentende-se que existe uma hierarquia dos mundos. Então, na verdade, não dá para fazer isso de uma forma absoluta, a gente faz de uma forma geral, para que a gente possa compreender, já que a doutrina espírita, ela busca a razão, ela busca o raciocínio, né? Então, para a gente poder imaginar com mais facilidade como seria a divisão desses mundos. Então, segundo a doutrina, existem os mundos primitivos, que são mundos quando estão iniciando essa trajetória da sua evolução. Ali são os instintos que falam. O sentimento praticamente é nulo, não é? Existe tanto moralmente os habitantes que vivem nesses mundos primitivos, quanto o habitat mesmo. É tudo muito mais grosseiro, tudo muito mais rude, não é? E o homem vai vivendo as suas experiências e até que, quando ele adquire já uma evolução, começa a ter uma capacidade de sentimento, de se organizar em grupo, e uma série de outras conquistas morais, ele passa a viver num outro tipo de mundo, que é o chamado mundo de provas
e expiações. Como eu falei, os mundos primitivos são aqueles mundos aonde as primeiras encarnações da alma vão ali exercitar o aprendizado, não é? Já os mundos de provas e expiações, que é a classificação de onde a Terra se encontra neste momento, o mal, ele predomina. Ainda existe muita dor, ainda existe muito sofrimento, mas o homem, ele aprende nesse mundo, através dos sofrimentos, ele vai apurando os seus sentimentos, as suas experiências, e ele vai evoluindo. Até que ele consegue aplicar o bem, né? Já não é aquele espírito que faz o mal deliberadamente, e aí ele pode habitar um mundo mais evoluído, um mundo aonde, embora exista o mal, o bem predomina, que é os chamados mundos de regeneração. Lá nesses mundos, é como nós que vivemos num mundo de provas e expiações, né, onde é um mundo que ainda tem muito sofrimento. Os espíritos dizem que chegando lá, a gente imagina que chegou no céu. Mas, na verdade, o mundo de regeneração é um mundo ainda, é um estágio para viver nos mundos mais felizes. É um mundo que ainda existe o mal, mas o bem já predomina. As pessoas que vivem nesse mundo de regeneração, elas já deram um grande passo à frente. É o bem que predomina dentro delas. Depois de passar esse tempo, um tempo necessário, nesse mundo de regeneração, que eles falam que é um mundo de transição, onde o espírito pode repousar das fadigas da luta, né? Eles vão aurindo novas forças e no momento que estiverem prontos, vão habitar uma outra categoria de mundos, que é chamado de mundos felizes. Lá nos mundos felizes, o bem se sobrepõe ao mal. E por fim, os mundos celestes ou divinos, que é onde vivem os espíritos que já se depuraram e que já conquistaram uma luz, um aprendizado pleno. E eles vão viver nesse mundo aonde esses espíritos de luz vivenciam essa experiência de viver onde o bem reina de uma forma completa. A Terra, como eu disse, ela pertence à categoria dos mundos de provas e de expiações. É por isso que o homem é alvo de tantas misérias, de tantas dores nesse mundo. Mas, meus amigos, só é possível a gente aceitar e compreender essa classificação de mundos que o Espiritismo nos coloca se a gente acreditar na reencarnação, né? E nós, espíritas, a base do nosso entendimento é que nós não vivemos uma vida só. Para que nós possamos aplicar o ensinamento de Jesus na íntegra, não vai ser com a encarnação só que a gente vai conseguir, né? E se Jesus disse que nenhuma ovelha ia ser perdida, que nenhuma ovelha ia ser abandonada, que todos seriam merecedores de conviver com o seu pastor, sob a proteção do seu pastor, somente através do processo de reencarnação a gente entende assim. E o amor de Deus, ele fica muito mais pleno quando você imagina que você não tem uma vida só. Porque se a gente acredita que é só uma vida que a gente tem e a gente não consegue
se tornar uma pessoa boa em uma encarnação, a gente ainda tem muitos defeitos para trabalhar em nós, a gente morre, e aí? Vamos para o céu, vamos para o inferno, vamos para o purgatório? Agora, se você acredita na reencarnação, você vai entender que, vivendo aquela experiência, chegando o momento de você desencarnar, você vai no mundo espiritual, no momento que tiver condição, compreender o que você fez que não foi legal, não é? E você vai buscar o quê? Estudo, aprendizado e fortalecimento para voltar e reencarnar, para poder resolver aquilo que você deixou pendente na outra vida. Eu escutei uma vez um expositor dizendo, e eu já falei isso em várias palestras quando eu falo da reencarnação, ele diz que a Terra é um planeta escola, a gente vem aqui para aprender. Aqui é um hospital e é também uma escola. A gente vem para cá para a gente se curar das nossas dores e a gente vem para cá para aprender. E aí ele fala assim, quando a gente chega do outro lado, a gente vai ver, vai avaliar direitinho quais foram as matérias, que nem uma escola. A gente vai cursar várias matérias. E aí a gente vai chegar lá e vai perceber quais foram as matérias que nós passamos de ano, que nós aprendemos legal, e quais são as matérias que nós ficamos em DP. Quais são aquelas que nós tiramos nota vermelha, não conseguimos. E aí, a gente volta para cá para poder fazer aquela matéria que a gente não conseguiu passar de ano. E aí, uma ouvinte, porque essa pessoa estava numa rádio dando essa reportagem, essa fala, e aí uma pessoa ligou lá, uma ouvinte, e falou, olha, como é que eu faço para saber quais foram as matérias que eu fiquei de DP? E aí o orador respondeu assim, olha, é só você observar o que te faz sofrer. O que te faz sofrer são as matérias que você ficou em DP. E é verdade, gente. Tem algumas dores que a gente tem muita dificuldade de superar. E aquela dificuldade, às vezes, para o outro, ele tira de letra. É porque o outro já passou naquela matéria, então ele consegue lidar com aquilo melhor. Agora a gente está ali, vivendo aquela experiência para adquirir o aprendizado. Por isso que ainda sofremos mais em determinadas situações do que os outros. Em compensação, tem coisas que o outro sofre e a gente já conseguiu conviver aqui e agora a gente age com mais naturalidade, lida melhor com aquela situação, porque aquela matéria a gente passou de ano, né? E sim, faz realmente muito sentido se a gente analisar assim. Se a gente entende que as dificuldades existem para nos ensinar e que as dificuldades e as dores do mundo não são castigos de Deus, porque Ele nos ama imensamente. Se a gente olhar as dificuldades como oportunidade de aprendizado e pedir a Deus, nas nossas preces, entendimento, para que a gente possa de fato analisar e compreender onde foi que a gente estava falhando, que aquela situação acabou desenrolando, o que eu tinha que ter feito e não fiz. Né? Tem situações que independe das nossas ações e a gente vai ter que viver aquela experiência. Mas ainda assim, a forma de reagir a essa experiência é nós que vamos determinar de acordo com as nossas capacidades, com as nossas possibilidades naquele momento. Mas de qualquer forma, sempre vai nos trazer algum aprendizado. Agora, se a gente se revolta, se a gente fica só responsabilizando o outro, não consegue observar alguma coisa que talvez a gente pudesse fazer diferente, né? Porque se você faz essa avaliação, se mais para frente você viver uma outra situação semelhante e você tiver aprendido com aquela experiência anterior, você vai reagir diferente.
não é? E você vai ter um resultado com certeza muito melhor, que vai te trazer muito mais bem-estar, vai te trazer muito mais felicidade. Então, olhar o planeta Terra como um planeta que nos acolhe para nos possibilitar aprendizado, isso vai possibilitar que a gente, enxergando de uma forma diferente, em vez da revolta, a gente vai ter entendimento. Mesmo que a dor venha, e muitas vezes ela vem, a gente pode, passado aqueles momentos de sofrimento que às vezes a pessoa não consegue parar com clareza e pensar, né? Ela pode, com calma, buscar olhar para si mesma e buscar pensar que forma diferente eu poderia fazer, que ação diferente eu posso ter se eu vivenciar alguma outra situação semelhante mais para frente. Isso é aprendizado. Isso é curar as nossas dores, curar a nossa alma. E é isso que a doutrina vem nos mostrar. As bênçãos de Deus, em vez da punição, são oportunidades que nós recebemos. Porque todos nós somos filhos rebeldes, nós nos rebelamos em algum momento contra as leis de Deus. E é por isso que a gente sofre. Mas no momento que a gente se arrepende, a gente inicia um caminho de volta ao Pai. E esse caminho somos nós que vamos determinar a maneira como nós vamos fazer. Qual vai ser o ritmo que eu vou colocar na minha caminhada? Não existe o ritmo certo, cada um, de acordo com as suas possibilidades, vai colocar o seu ritmo. Não adianta eu ficar aqui querendo cobrar do outro que ele faça a caminhada no mesmo ritmo que o meu, né? E às vezes a gente cobra. Nossa, mas isso é tão fácil. Por que o fulano não age assim? Dessa maneira ele seria muito mais feliz, as coisas dariam muito mais certo. Por que ele não age dessa forma? Né? A gente muitas vezes age dessa maneira. Mas cada um tem o seu ritmo. Aquilo que hoje eu entendo com clareza, talvez o outro não entenda. Como tem muitas coisas que eu ainda não consigo enxergar, não é? Então, o evangelho de hoje, ele nos convida a olhar a oportunidade da reencarnação que nós estamos tendo, olhar com gratidão, porque é uma bênção que nos possibilita um aprendizado para que a gente possa viver futuramente em mundos mais felizes. Também o Espiritismo nos diz que nós estamos numa fase de transição. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e ele já é um planeta de provas e expiações há muito tempo. Então ele diz que nós estamos caminhando para uma transição para vivermos num mundo de regeneração, que é aquele mundo que eu falei agora há pouco, que existe o mal ainda, mas é o bem que predomina. Então, a gente pode pensar assim, mas como a Terra está indo transição para um mundo mais evoluído, se ainda tem tantas coisas erradas que a gente vê acontecendo, né? É que segundo os espíritos nos falam através das literaturas, existe 1/3 de espíritos encarnados e existem 2/3 desencarnados. Então, nem todos vão poder viver no mundo de regeneração, porque são espíritos muito reticentes no mal. Está sendo dada, segundo eles, uma última oportunidade para que os espíritos encarnem e aproveitem e aprendam para poderem viver nesse mundo que está sendo preparado, esse mundo mais evoluído, que será um mundo que nas próximas gerações a Terra estará se transformando. Agora, aqueles que aproveitarem essa oportunidade vão merecer reencarnar nesse mundo. Aqueles que não, vão ter que reencarnar em mundos mais inferiores.
E lá eles vão ter oportunidade de irem aprendendo até que eles possam também viver num mundo mais feliz. E aí fica claro para entender quando Jesus diz que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho, não é? Porque aqueles espíritos que ainda insistirem no mal, que não se esforçarem, não se empenharem para vivenciar o bem, não mais poderão reencarnar na Terra. Porque se eles continuarem reencarnando na Terra, quando que ela vai virar um mundo de regeneração, não é? Se estamos no momento de transição, esses que insistirem no mal vão ter que viver em outros mundos e só vão reencarnar aqui os espíritos que tiverem condições de habitar esse mundo aonde, embora exista o mal, é o bem que vai predominar. Então, que todos nós possamos merecer viver nesse mundo. Para isso, nós temos que aproveitar essa oportunidade, não é? E aprender as lições que a vida nos traz. E assim, nós vamos encerrando essa primeira parte do Evangelho de hoje, e eu vou convidando a cada um para que possa sentir essa esperança no seu coração, se sentir um filho de Deus merecedor de viver em mundos mais felizes, que possamos nos empenhar, nos esforçarmos, nos olhando como irmãos, sentindo que somos irmãos uns dos outros e possamos assim vibrar amor, vibrar compaixão para todos que estão à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Então eu convido a todos agora a fechar os olhos. Vamos assim respirando bem fundo, sentindo os anjos de luz que nos abençoam e nos protegem. Agradecendo a eles todo o carinho, todo o auxílio, toda a compaixão que tem para conosco. E vamos primeiramente agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe de médicos e de enfermeiros. Vamos pedindo a ele que pela bondade e misericórdia de Deus, as águas que estão do nosso lado possam ser abençoadas, que possam ser buscados no reservatório universal, nas matas, nas florestas, as energias de que precisamos e que depositada nessas águas possam se transformar em remédio para a cura do nosso corpo físico, espiritual e emocional. Graças a Deus. Nós vamos agora nos ligando às equipes de passes. Vamos mentalizando primeiro as crianças que tanto necessitam de auxílio, de amparo. E vamos pedindo às equipes do P3A e do P3B que cuidam das crianças. Desculpem, meus irmãos. As equipes do P4A e a equipe do P4B. Estas sim, que cuidam das crianças. A gente erra o nome, mas eles estão aqui. Que eles possam envolver as nossas crianças, trazendo saúde, equilíbrio, paz. Que eles possam estar antenados com seus anjos de guarda, sendo amparados e protegidos. Graças a Deus. Nós vamos agora nos ligando às equipes do P1 e a equipe do P2. Que eles possam envolver a cada um de nós que necessitamos de auxílio
tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Que possamos cada dia mais nos firmarmos no bem, no bom propósito, que possamos buscar sempre bons pensamentos, boas ações, que possamos orar nos conectando sempre com esses espíritos de luz, para que possamos ter uma frequência, uma vibração positiva, pois sabemos que ela é fundamental para determinar a nossa caminhada. E agora sim, nós vamos nos ligando às equipes do P3A, do P3B, que cuidam também do nosso corpo físico, tratando as nossas enfermidades. E vamos pedindo também pelos nossos irmãos desencarnados, que tanto precisam de perdão, de compaixão, que eles possam receber o socorro dos nossos espíritos de luz, dos nossos anjos de luz, que eles possam ser esclarecidos e socorridos, para que a paz, para que a luz possa brilhar em seus corações. E assim, nós encerramos o trabalho de passes e vamos agora abrindo os nossos corações e doando o melhor dos nossos sentimentos, para que a espiritualidade possa levar aonde houver um irmão em sofrimento. Que todos os corações dos nossos irmãos sofredores possam ser fortalecidos e amparados. Que a tua luz, Mestre, possa brilhar em todos os cantos da terra, envolvendo todos os lares, envolvendo todos os nossos irmãos que não têm um teto, envolvendo todas as pessoas que estão passando por qualquer aflição, por aquelas que não têm um lar, por aquelas que não têm amigos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com a sua liberdade tolhida por algum ato que cometeram e precisaram ficar numa penitenciária. Que a tua luz possa envolver a todos nós e que assim possamos nos fortalecer no bem. E assim encerramos o Evangelho da noite com o coração repleto de gratidão, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e que Jesus os abençoe. Muito obrigada pela atenção e até uma nova oportunidade.